Olha, os funcionários das lojas americanas estão muito preocupados. A gente fica aqui toda hora falando sobre os bancos credores, é natural que a gente fale sobre isso, né? Sobre os bancos, os outros credores, os fornecedores das americanas, né? Se houve fraude, se não houve fraude, como é que o mercado reage, os acionistas, etc. e tal. Mas é fundamental lembrar também de milhares de pessoas que trabalham nas lojas americanas e que vão vendo o noticiário e não sabem se amanhã vão ter emprego, se as coisas vão continuar como estão, vão piorar, podem melhorar, o que fazer para melhorar, né? E os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, e da Previdência, Carlos Lupe, vêm hoje a São Paulo para se reunir com as centrais sindicais. Um dos objetivos dessa reunião é tratar da crise das americanas. Os sindicalistas foram à Justiça para resguardar os direitos dos funcionários da varejista. Afinal de contas, se fechar, se falir, e já aconteceu com outras grandes varejistas do país, né? Como é que eles ficam? Vão receber, não vão receber? O Renan Fiuza tem mais informações para a gente ao vivo e direto de São Paulo. Fala, Renan, bom dia. Tudo bem, Colombo? Ótimo dia para você. Boa segunda-feira para todo mundo que está com a gente aqui na CNN. Falamos, portanto, ao vivo aqui da região central de São Paulo, da sede do Sindicato dos Metalúrgicos, onde está justamente acontecendo essa reunião envolvendo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e todos os representantes das centrais sindicais, que nesse momento estão reunidos, uma reunião que já começou aproximadamente 15 minutos a portas fechadas, tá? A gente teve acesso apenas para fazer algumas imagens e, na sequência, a expectativa é que tenhamos um bate-papo com o ministro Luiz Marinho. O que eles querem saber? Centrais sindicais foram convidadas aqui para participar dessa reunião e o governo, por meio de Luiz Marinho, quer entender a atual situação e, acima de tudo, saber de que forma o governo federal pode ajudar esses profissionais. Acho que aquele ponto que você mencionou, né, extremamente importante, ainda na semana passada, mais especificamente na sexta-feira, as centrais sindicais entraram justamente na justiça com esse processo, esse pedido para resguardar, né, acima de tudo, os direitos trabalhistas. A gente está falando de nada mais, nada menos de aproximadamente 44 mil funcionários do Grupo Americanas, da varejista. Então, a grande preocupação é dar, de certa forma, uma tranquilidade diante de todo esse cenário que a gente vem acompanhando e contando aqui na CNN Brasil. Isso vai muito de encontro com o que já havia adiantado o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, né, dizendo o seguinte, que os sindicatos pedem o bloqueio de aproximadamente R$1,5 bilhão de reais, né, de Lehman, Sicupira e também Teles, os três principais acionistas da varejista americana, justamente para essas ações trabalhistas. É claro que a gente está acompanhando tudo de perto aqui, vamos aguardar o fim dessa reunião, que deve terminar por volta das 8h30 da manhã, para a gente conversar com o ministro Luiz Marinho, para entender de fato qual foi a reivindicação das centrais sindicais, o que eles pediram e de que maneira o governo vai poder atuar e ajudar esses quase 44 mil funcionários, ou pouco mais de 44 mil funcionários. Aí, por volta das 11 horas da manhã, temos mais uma outra reunião. Carlos Lupe, né, então ministro da Previdência, também vai participar de uma reunião, vai conversar aqui com as centrais sindicais, vai ter, obviamente, a presença de Luiz Marinho, ministro do Trabalho, e a gente também vai seguir monitorando. Conversei um pouquinho antes com a assessoria de imprensa do sindicato para saber qual seria o andamento dessa conversa, desse bate-papo com o Carlos Lupe. O que me disseram foi o seguinte: olha, Renan, é uma visita de cortesia do ministro, mas obviamente a gente vai falar, não poderia ser diferente, da reforma da Previdência. É isso que todo mundo quer saber e, acima de tudo, a questão do salário mínimo. Será que a gente consegue conversar a respeito disso? Se a gente vai avançar, se vai ser alterado, enfim. Essa é a pauta, basicamente, né, a grosso modo, dessa reunião entre centrais sindicais e Carlos Lupe, ministro da Previdência. Obviamente, estamos aqui de perto acompanhando tudo e assim que terminar a reunião, a gente volta na programação da CNN trazendo todas as novidades. Combinado, Colombo? Combinado, Renan Fiuza, ao vivo, direto de São Paulo. A Thaís Herédia já está aqui com a gente. Antes da semana importante para a economia no mundo, no Brasil, a gente estava conversando aqui sobre as americanas. São 45 mil empregos diretos. E até 100 mil indiretos, Rafael. Então a gente está falando aí de cerca de 150 mil pessoas que podem ser impactadas. Não, os dois juntos. Diretos e indiretos, 100 mil. Tá, 100 mil diretos pessoas e indiretos, 100 que mil. podem ser impactadas de um jeito ou de outro. Quem é que pode botar as americanas de novo no trilho?
Os donos, né? Na verdade, os donos não, porque ela não tem um dono. Ela tem grandes acionistas, que o Renan falou dos 3 aqui, que são os executivos donos do 3G, que é um fundo de investimentos, que tem várias empresas americanas, eles estão os maiores acionistas. Eles teriam que botar muita coisa da Teriam que botar deles? muito dinheiro. Os credores dizem... Não ficariam pobres de jeito nenhum. Os credores pedem entre 15 e 20 bilhões de reais, que é mais ou menos, inclusive, o tamanho da tal da inconsistência contábil, né? Eles dizem oficialmente que nunca fizeram nenhuma proposta de aporte, mas nos bastidores, que a gente apurou esse tempo todo, teriam oferecido muito menos do que isso, menos de 10 bilhões de reais. Portanto, a dívida que hoje está em 40 bilhões, se os acionistas não se dispusessem a colocar pelo menos metade desse dinheiro, dificilmente sairia uma solução. Mas ainda vai ser uma recuperação judicial longa, muito debatida, com muito enfrentamento na justiça, especialmente entre os maiores credores, que são os bancos e os grandes fornecedores que têm produtos eletroeletrônicos e tudo mais, e os funcionários acabam ficando no meio dessa parada.